Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente. Bom, pessoal, a ideia era eu conseguir estar postando vídeo toda semana, inclusive aumentar a quantidade de vídeo. Mas eu não dei conta. Eu estou respeitando meu processo criativo e eu preciso estar no feeling do momento para poder fazer os vídeos, entendeu? Senão eu mesmo fico insatisfeito com a produção da coisa. Então eu fico formulando ali as ideias durante um certo período, né, interagindo com as minhas emoções, refletindo sobre as questões, até que chega um determinado momento que eu acredito que vai sair natural o que eu preciso dizer. Então eu venho e faço o vídeo, tá? Então pode ser que em algumas semanas eu consiga manter uma produção, em outras eu fique um pouco afastado, como já faz 2 ou 3 semanas que eu não produzo nada. Mas estamos aqui hoje, beleza? E quem está nos acompanhando, não se esqueça aí de dar um like no vídeo. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, dá uma força pra nós. Quiser compartilhar aí com as pessoas alguns vídeos que acharem interessante, é isso aí. E quem está conhecendo o canal pela primeira vez, dá uma navegada aí que tem bastante conteúdo. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre espiritualidade. Essa espiritualidade desvinculada de instituições religiosas. Veja bem, nós como sociedade humana, nós nos separamos territorialmente falando, né? Formamos nações diferentes. Isso podemos fazer um estudo histórico aqui, ficar falando horas sobre os acontecimentos históricos e até o momento atual, mas o fato é que nós estamos separados por território. Nós formamos nações diferentes, com culturas diferentes, e nesse aspecto com culturas religiosas diferentes também. E o fato de existir muita diferença faz com que nós briguemos muito. Uma das brigas, um dos motivos que fazem com que os indivíduos da sociedade briguem, entrem em conflito, são as diferenças religiosas, institucionais. Tá? Eu gostaria de falar sobre espiritualidade, sobre a prática de buscar algo que é metafísico, algo que nós não tocamos, sensações que nós não compreendemos. Para poder entender isso, pessoal, você tem que se propor a sentir essas coisas, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito crítica das instituições religiosas, que são movidas por seres humanos e, portanto, toda instituição tem algum problema. Tá? Seja ela religiosa, de segurança pública, de saúde, de educação, política. Por que essas instituições apresentam problemas? Porque nós, como sociedade humana, nós como indivíduos humanos, somos passivos do erro de acordo com as situações que nós somos, de acordo com as situações que nos são impostas e ofertadas pela realidade que nós estamos inseridos. Então esses problemas nós vamos encontrar. Então, uma pessoa que tem uma crítica muito grande a essas questões dos problemas que podem surgir nas instituições religiosas, talvez não vai se propor a participar de ritos e experiências religiosas. Então talvez não vai compreender o X da questão. Mas aqueles que se propõem a participar, mesmo que em apenas uma linha religiosa, que se propõe a participar de um rito e está ali, ele vai entrar em contato com sensações que outros indivíduos não vão entrar em contato. E nós não podemos negar que na aflição as práticas religiosas e espirituais nos confortam. Então eu vou contar para vocês aqui, dar um parecer, né, dar um depoimento. Fui lutar o brasileiro no dia 6 nós estamos já no 5, né, no dia 6 de abril, 6/4. Fomos lá lutar nossa, eu nem lembro se era 6/4 ou 6/5, gente do céu. Enfim, nós fomos lutar lá o Campeonato Brasileiro. Eu ia lutar numa sexta-feira. Nós viajamos na quinta e dormimos lá, pernoitamos lá em Barueri, num hotel simples, um hotel de viajante e tal. E de manhã fomos tomar o café da manhã, e onde a gente tomava o café da manhã era uma mesa. Tinha só uma mesa numa sala lá, uma mesa redonda. Tinha um café simples, tinha pão caseiro, mortadela, manteiga e tal. E nós sentamos ali e começamos a conversar. E tinha uma senhora que cuidava ali da faxina, da organização do estabelecimento. E eu não sei porquê, ela olhou pra mim e falou assim: "Ô garoto, você ainda tem pai e mãe, né?" Aí eu olhei pra ela e falei assim: "Eu tenho, só que o meu papai tá na UTI, né?
Quem me acompanha aí sabe que nós estamos passando por essa provação aí. O papai está na UTI lá, estamos em oração constante. E eu falei isso para ela, né, que meu papai estava na UTI. E aí tinha um rapaz, um senhor, na verdade, na nossa frente, e ele começou a dar um depoimento. Começou a falar de algumas passagens bíblicas, de algumas histórias. E cara, é difícil, gente, mas pessoas que já passaram por isso, né, que precisaram cuidar de seus parentes que começam a adoecer, e você não pode parar a sua vida. A sua vida continua e você fica com aquele sentimento de angústia, porque você não consegue dedicar a sua vida inteira. Por exemplo, você depende dos médicos dentro do hospital que estão lá dentro da UTI. Você não sabe o que está acontecendo, então você fica naquela angústia. E eu tava ali em São Paulo, pronto para lutar um brasileiro de jiu-jitsu e ao mesmo tempo conectado com a família e tendo que viver a vida, tendo que, né, seguir para frente. E apesar de estar com um sorriso no rosto, de estar brincando com as pessoas, internamente eu tinha ali a minha aflição própria particular. Em alguns momentos que eu achava viável, eu pedia ajuda de alguém, conversava, pedia uma oração, mas naquele momento eu não falei nada, simplesmente aquele senhor começou a dar um depoimento, né, falar das passagens bíblicas, e aquilo foi me confortando. Aquilo foi me confortando. E todo mundo que estava na mesa parou para ouvir ele falar. Todo mundo parou para ouvir ele falar, independente de religião, independente da religião que a pessoa era. Estava ali, parou para ouvir. E aquilo foi reconfortante para todos nós. Todos nós ali falamos, nossa, ficamos refletindo sobre a palavra e tal. Inclusive, junto comigo estava um jovem senhor, 64 anos, o seu Moura. Até vou fazer um vídeo com ele, logo logo a gente faz um vídeo junto. E ele vai sempre lutar os campeonatos e ele também é um homem assim de fé e participa da igreja. E sempre que nós vamos viajar eu peço para ele fazer as preces de oração quando nós vamos pegar a estrada. Inclusive ele ficou ali ouvindo. Depois ele fez alguns comentários na hora que a gente estava indo embora. Falou, o cara não entendia muita coisa ali e tal. Então todos nós nos unimos frente àquele depoimento religioso. Eu, como indivíduo, eu não sei por qual motivo, mas eu nunca criei um preconceito muito grande em relação a outras religiões. Então, digamos assim que eu peregrinei por diferentes centros religiosos e me propus a participar de vários rituais diferentes. E toda vez que eu entrava num lugar novo, eu ia lá, sem preconceitos, pronto para aprender o que aquele lugar tinha para me oferecer. E isso fez com que eu tivesse experiências religiosas em diferentes locais e muitos sentimentos foram gerados dentro de mim. E em todos os locais que eu participei de algum rito religioso, eu saí de lá reconfortado. Alguns locais, inclusive, eu fui porque eu estava com uma dúvida muito grande. Eu falava, nossa, tem um amigo meu que é de tal centro religioso, eu acho que aquele tipo de oração deles lá, de repente eu encontro alguma resposta, vou lá. Aí eu ia lá, cheio de dúvida, cheio de angústia e tal, e de repente voltava com as respostas que eu precisava. Ou como num domingo qualquer, acordava e falava, não, hoje eu preciso ir na missa, que eu acredito que tem alguma coisa que eu preciso ouvir lá. Aí eu ia na missa, e assim por diante. E fui visitando vários centros religiosos de várias religiões aí, tá, pessoal? E passei por várias experiências, e todas elas foram reconfortantes. E é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje, que independente de religião, né, institucional que cada um segue, ou você que não segue religião nenhuma, mas também não se propõe a ir em nenhum local, todas as vezes que nós estamos reunidos em grupo e propomos a fazer uma prece, nos propomos a fazer uma oração, a acolher o próximo, isso vai ser reconfortante. E o fato de existir esse conforto nesses momentos de oração não me deixa dúvidas que existem coisas infinitamente superiores e maiores que nós não conhecemos, nós tentamos conhecer, né? Mas nesse mundo material, nessa realidade material, a nossa compreensão do entendimento ela acaba sendo limitada. Então é por isso que nós temos fé, que é crer em coisas que não tocamos, né? Crer em algo supremo, maior. Mas essas experiências religiosas, esse conforto que elas nos geram, não tem como nós duvidarmos de que algo maior existe. Inclusive, isso faz com que nós possamos até a encarar a realidade com outro olhar, a enfrentar os desafios com outro olhar. Inclusive a não reclamar dos desafios quando eles surgem. É claro que nós devemos lutar por uma sociedade melhor, mais humanitária, mais organizada. E porque existem tantos problemas, nós não compreendemos. Algumas religiões, inclusive, trazem algumas explicações para isso. Alguns podem crer ou não.
E talvez esteja aí o fato dessa grande discórdia, né? Porque cada religião acaba tratando a realidade de uma forma. Mas no final, sentarmos em grupo, fazermos preces e rezarmos uns pelos outros, isso pode funcionar independente de religião. Quando alguém reza por você, né, quando algum grupo lá senta e reza por você, isso é acolhedor. Tinha alguns momentos nesses últimos dias assim que eu estava bem angustiado, né, com essa situação de doença na minha família. A gente já cuidei da minha avó, já cuidei do meu avô, agora tendo que cuidar do meu pai. E você fica cheio de dúvida, né? Por que nossa família tem que passar por tudo isso? E tem dia que você tá bem, tem dia que você tá, poxa, teu coração tá a milhão. E daí eu até mandei uma mensagem para esse meu amigo, esse jovem amigo aí, o seu Moura. Falei, seu Moura, por favor, reza por mim, pela minha família. E mandei essa mensagem. Cara, passou alguns minutos, tinha um áudio lá, ele fazendo uma oração. Aí você escuta aquele áudio, aquilo é tão reconfortante. Ou você manda uma mensagem para alguém, a pessoa te responde, oh, nós estamos aqui rezando junto com vocês, tananã. Você sente aquele sentimento de acolhimento, entendeu? Então nós não podemos negar que essa espiritualidade, por mais que ela pode ser negada por muitas pessoas, né, existem muitos ateus aí no planeta, por mais que ela pode ser negada por muitas pessoas, essa espiritualidade ela nos une, ela nos acolhe e ela nos conforta. E talvez um dos grandes problemas que a sociedade enfrenta nos dias de hoje, que são problemas psicológicos, crises de ansiedade, medo e amargura e tristeza, e enfim, tantos problemas mentais que surgem, talvez seja por um distanciamento que a humanidade tem promovido em relação às questões espirituais. Quanto mais nós nos desenvolvemos intelectualmente, quanto mais a ciência se desenvolve intelectualmente e quanto mais a experiência material, a experiência empírica é valorizada, né, conseguirmos compreender as coisas que tocamos, mais e mais e mais e mais essas questões relacionadas à espiritualidade acabam sendo taxadas, taxadas como coisas secundárias, sei lá. E a humanidade, de alguma forma, acaba se distanciando disso. E pode ser que esteja aí a raiz de um grande problema que nós estamos passando. Essas crises existenciais que fazem com que as pessoas estejam cada vez mais entristecidas, cheias de medo, cheias de segurança. E isso faz com que nós mostremos as presas uns para os outros. Inclusive tem um vídeo meu falando sobre violência, lá na playlist Em Busca da Excelência, que eu falo exatamente disso. Como o medo faz com que nós tratemos os outros com rancor, ódio, raiva, enfim. Dá um pulinho lá. Beleza, pessoal? Essa é a ideia de hoje. Abram seus corações, todos nós, né, vamos abrir os nossos corações à religiosidade, à espiritualidade, independente de instituição religiosa que cada um siga. É o momento de confraternizar, rezarmos e uns pelos outros, né, confraternizar, nos sentirmos acolhidos, porque a religião, a oração, a espiritualidade e quando nós estamos em grupo, tudo isso aí tem essa capacidade de nos confortar. Beleza? E é o que nós buscamos nos momentos de sofrimento, o conforto, o agasalho humano, né? O abraço. Beleza, pessoal? Essa foi a ideia de hoje. Abram seus corações. Tamo junto, muito obrigado a atenção de todos. E mais uma vez, passamos por aqui só para dar um toque. Valeu!